Para quem não sabe, o Nordeste é um conceito bem recente, pois o nosso vasto país foi dividido antigamente em Norte e Sul, de tal maneira que o Nordeste simplesmente não existia com esse nome, era um nome diferente. A colônia de Portugal foi dividida brutalmente, administrativo, cultural e também politicamente, para atender à corte inglesa, era uma metrópole dependente. O Nordeste foi povoado primeiro no litoral, em Olinda e Salvador, que tinham estrutura para tal, seus maçapês, zonas da mata e a expansão populacional depois andou rumo ao sertão, fez-se o fato regional. Proclamou-se a República, continuaram-se as divisões, políticas territoriais, econômicas e sociais, e o Nordeste extenso e rico foi explorado mais e mais, pelas indústrias do Sudeste que queriam seus minerais, na grandeza de suas terras plantaram canaviais, e as riquezas de seu povo iam para grupos nacionais e depois de JK também aos internacionais. Tinha feijão, cana-de-açúcar, algodão, fumo e cacau, café, coco, banana, arroz, milho e sisal, mamona e mandioca, fumo e muito mineral, magnésio, petróleo, potássio, sódio e sal, tinha calcário e argila, tinha do ouro natural. Esse percurso foi complexo e para se compreender o Nordeste de hoje em dia, é preciso ir lá na história entender sua economia, matérias-primas, mão de obra que baratos fornecia, entender dos latifúndios, dos grileiros, das bacias, da Parnaíba e São Francisco, sua perene hidrografia. Na década de 50, houve seca no sertão. E a seca foi tão braba que moveu toda a nação, lideranças nordestinas se uniram na pressão para o governo federal organizar a intervenção das empresas que exploravam as riquezas da região. Então criou-se a Sudene, que tentou a integração do mercado regional com o mercado da nação, fez-se o Banco do Nordeste, fez-se a industrialização, mas nada do que foi feito corrigiu a situação. A problemática do Nordeste precisou ser estudada. Houve então um relatório da Sudene que explicava que o problema nordestino não era só ordem climática, era social e econômica e que a região precisava de mais infraestrutura, agricultura modernizada, praticar policultura, mão de obra especializada, acabar com os latifúndios, com a exploração desenfreada e que as divisas financeiras fossem lá reaplicadas. Os projetos reformistas da Sudene esbarravam nos grandes proprietários, nos governantes de outros estados e apesar das cooperativas e também dos sindicatos, apesar dos camponeses lutarem por reforma agrária, notava-se que a estrutura social não transformava, desigualdades persistiam, o Nordeste se modernizava, fez indústrias regionais sem mão de obra qualificada. Assim formou-se o Nordeste de estruturas consolidadas, povoado muito antigo, economia estagnada, não se investiu na educação e a ecologia foi maltratada. Como não houve ensino técnico para a industrialização, a mão de obra persistia em processo de migração para o sudeste ou para os centros da nossa própria região, de tal maneira que nas cidades cresceu a população, o comércio informal, o roubo, a prostituição, as favelas que ainda existem frente a toda ostentação. O Nordeste se modernizou e assim desenvolveu. O campo se esvaziou, a cidade entumeceu, a agricultura familiar quase toda se perdeu. O latifúndio tomou conta e muito do patrimônio histórico já se esqueceu. O Nordeste é muito rico de cultura e natureza, porém foi mal explorado, concentrou-se a sua riqueza e o povo a quem pertence ficou na maior dureza. Há de se compreender do seu mal toda a grandeza, as flores dos seus cactos, seus espinhos e sua beleza. Morgana Poiesis, Paradoxos Nordestinos, 2009.